Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier, e vocês já me conhecem, e estamos começando aqui mais uma aula de Direito Constitucional, especialmente nesse momento de coronavírus. Por conta de uma decisão da faculdade, nós não poderemos ter aula presencial, de modo que durante um certo período, 2 semanas, 3 semanas, isso ainda não está muito certo para a gente, nós teremos que ter as nossas aulas, os nossos encontros virtualmente. Quem diria então que o Paulo, super fã de podcast, viraria um dia um youtuber. Uau! Enfim, espero que a gente possa extrair o máximo proveito possível disso daqui, que no final todos nós terminemos bem essa fase complicada, que ninguém se contamine de forma muito grave com esse coronavírus e que seja, né, galera? É o que tem para hoje, né? Então, como vocês estão vendo, eu estou gravando aqui do escritório da minha casa, onde eu escrevo meus artigos, onde eu preparo as minhas aulas, onde eu vejo os meus vídeos aqui de YouTube, de Netflix. Talvez tenha um barulhinho chato por trás, mas sinto muito, vocês vão ter que conviver com esse barulho, que é o barulho do ar-condicionado. Eu sei que ele atrapalha um pouco, mas, pessoal, tá um calor dos ínfar aqui. E eu não vou gravar vídeo para vocês de aula pingando o suor da minha careca aqui, senão o troço não vai ficar muito bonito, não, né? Então, naturalmente, eu já não sou muito bonito. Imagine se começar a suar durante a aula. Então, não vai ser um troço legal. Bom, a ideia é nós continuarmos as nossas atividades, as nossas aulas, de onde nós paramos. E nós estamos estudando, só para poder todo mundo ficar situado, quem andou dormindo durante a aula, nós estamos estudando o título 1 da Constituição Federal de 1988. Então, nós já estudamos o histórico precedente da Constituição Federal, tudo o que aconteceu durante o regime militar, como que foi deflagrado o nosso processo constituinte, como que foi o funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte, vimos a aprovação dessa Constituição que nós temos até hoje, estudamos as suas características, tratamos do preâmbulo e da força normativa do preâmbulo e da discussão que teve no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre a força normativa do preâmbulo, naquele julgamento da ação direta de inconstitucionalidade em face da Constituição do Acre. Depois, na sequência, nós adentramos no estudo do título 1, falamos sobre a força normativa dos princípios e começamos a estudar, então, o princípio, em primeiro lugar, republicano, depois nós falamos do princípio federativo, na sequência nós estudamos o Estado de Direito e hoje vamos tratar do princípio do Estado Democrático. No finalzinho da aula passada, eu já coloquei um link para o princípio democrático. Vocês perceberam que eu terminei a aula falando que, de acordo com o princípio democrático, pelo menos nos moldes da Constituição Federal de 1988, nós não temos ou não podemos ter uma compreensão de democracia meramente formal. O que significa dizer? Uma democracia que se expressa apenas através do princípio majoritário, uma democracia que, eventualmente, mesmo respeitando os pressupostos deliberativos, vai legitimar qualquer tipo de decisão. Então, eu disse que, por conta de termos cláusulas pétreas, de direitos fundamentais serem trunfos contra a maioria, mesmo que nós respeitemos os pressupostos deliberativos, a maioria não pode tudo, a maioria vai encontrar limite nos direitos fundamentais, no respeito aos direitos fundamentais. Por isso que a gente tem uma democracia substancial. Também disse para vocês no final da aula, só para a gente estabelecer esse link bem direitinho, né?
que numa democracia então substancial, nós compreendemos que o legislador ele pode aprovar as leis, então as leis elas são aprovadas por maioria dentro do parlamento, esse parlamento também é escolhido pela vontade, entre aspas, da maioria da população, então as leis são expressões de democracia. Todavia, se a lei extrapolar determinados limites e violar os direitos fundamentais, aí o Poder Judiciário, eventualmente, não apenas ele, poderá anular a lei produzida no âmbito do parlamento, e é exatamente por isso que nós falamos que os direitos fundamentais são contramajoritários. E é exatamente por isso que nós dizemos que o Poder Judiciário, não sempre, mas muitas vezes, pelo menos quando ele declara a inconstitucionalidade das leis, ele desempenha um papel contramajoritário. Então, com isso, nós estamos dizendo o quê? Que o legislador não pode tudo, que a lei não pode tudo. E a pontezinha, o direito não pode tudo. O direito tem limites. Bem por essa razão, eu terminei a aula passada dizendo o que, se vocês recordarem e forem olhar as anotações de vocês. Eu terminei a aula dizendo que o Estado de Direito, na verdade eu estava falando de Estado democrático, né? Que o Estado democrático ele é muito vinculado com o princípio do Estado de Direito. A nossa compreensão de Estado democrático se vincula à compreensão do Estado de Direito. E é disso que nós vamos falar na aula de hoje. Muito bem, comecemos então do básico. O que é Estado de Direito? Muito bem, galera. O Estado de Direito está no cerne do próprio direito constitucional. O Estado de Direito é a própria essência do direito constitucional contemporâneo, e muitas vezes alguns autores acabam dizendo que a história do constitucionalismo, a história do direito constitucional, a história das constituições é a história do Estado de Direito. Por quê? O Estado de Direito que nós conhecemos hoje, ele nasce como uma contraposição ao Estado absolutista. Então, o Estado de Direito ele se manifesta exatamente como um movimento que busca colocar limites ao poder soberano do monarca, ao poder absolutista. E, portanto, fazer com que aquele poder ilimitado, aquele soberano que podia tudo, aquele soberano que não encontrava nenhum limite, a partir de um determinado momento, ele tenha que se submeter a uma ordem jurídica. Por isso que o conceito básico do Estado de Direito, o beabá do Estado de Direito, é essa ideia de que, obviamente, o Estado de Direito é um Estado que se submete a uma ordem jurídica. Perceberam? Em contraposição ao absolutismo, em que o Estado estava acima da ordem jurídica. E notem, no absolutismo nós não falamos que não existe uma ordem jurídica. Existe uma ordem jurídica. O monarca, o rei, ele produz uma ordem jurídica, mas ele não se submete a esta ordem jurídica. Então ele é ilimitado. Então não significa dizer que no absolutismo não existam leis, ou não existiam leis, ou não existia uma ordem jurídica. Existia. A questão é que o monarca que representava o Estado, ele não estava submetido a esta ordem, a esse sistema de normas. Logo, o Estado era juridicamente irresponsável. Muito bem. Então, por que o Estado de Direito e como, na verdade, o Estado de Direito vai se afirmar? Ele vai se afirmar através das constituições. Então, como é que a gente vai limitar
o Estado absolutista. E tudo aquilo que a gente estudou em teoria da Constituição sobre o movimento constitucionalista diz respeito à afirmação do Estado de Direito. Ora, mas o Estado de Direito, então, ele vai trazer uma racionalidade. E que racionalidade é essa? É a ideia de que nós vamos limitar o poder do soberano com um determinado objetivo. E esse objetivo, que é central para o constitucionalismo, é a necessidade de você proteger um determinado núcleo de direitos fundamentais. Então, quando a gente fala sobre a necessidade de você limitar o poder do Estado, não se trata apenas de limitar o poder do Estado, porque quem tem o poder tende a abusar do poder. É isso, mas não é só isso. Todo movimento para buscar a afirmação do Estado de Direito dizia respeito, na verdade, à busca dos burgueses da proteção de determinados interesses, de determinados direitos, de determinados valores que não eram reconhecidos no contexto do absolutismo. Então, no absolutismo, ou no decorrer do Estado absolutista, os burgueses eles enriqueceram, eles se desenvolveram através de um modelo de economia mercantilista. O Estado absolutista, quando entra em crise, ele vai buscar recursos perante a burguesia. Afinal de contas, todo o esquema de financiamento, vamos usar essa expressão aqui, do absolutismo, estava vinculado àquele sistema feudal de exploração da terra e assim por diante. Quando esse esquema entra em crise, porque você é muito dependente da terra e, portanto, se você tem inverno, se você tem limitação no tamanho da sua propriedade, se você não consegue conquistar outros reinos e a população vai aumentando, é claro que um dia esse modelo de economia vai dar errado, é claro que não vai funcionar para sempre. Quando isso acontece, o monarca ele vai buscar recursos junto aos burgueses, porque afinal de contas a economia mercantilista dos burgueses não dependia da exploração da terra. E por essa razão, então, vamos lá, e tributa o coitado do burguês, coitado entre aspas aqui. E esse processo todo vai fazendo com que o burguês olhe e fale assim, precisa respeitar a propriedade. Precisa, de alguma maneira, colocar algum limite a esse sujeito aqui, que só respeita os privilégios de estamentos. No caso do estamento do primeiro estado, a própria nobreza, o estamento do clero, mas nós, do terceiro estado, aqui não temos direito nenhum. Nós não temos privilégios e, portanto, nós precisamos, para preservar aqui o nosso modo de vida burguês, que exista uma certa limitação, portanto, é disso que estamos falando, do poder do soberano. Então, por que a gente quer limitar o poder do soberano? Para proteger a nossa propriedade. Não é assim, vamos limitar porque não vamos com a cara do rei. Além disso, a gente quer proteger o quê? A gente quer proteger liberdade. Os burgueses, no caso, eles querem proteger liberdade. Liberdade que é um valor importante para o mercado. E o que os burgueses querem proteger também? Eles querem proteger igualdade, pelo menos num sentido formal. Eles querem ter direitos reconhecidos. Eles querem que exista uma ordem jurídica que valha não apenas para criar privilégios para a nobreza, mas que também eles sejam tratados com a mesma proteção, para que eles também sejam incluídos nesse processo de regulação jurídica, uma ideia meio de que deva existir uma igualdade perante a lei, uma igualdade que a gente vai chamar de uma igualdade
formal. Então os burgueses estão procurando proteger liberdade, igualdade, propriedade, que eram valores muito importantes para a burguesia e para o mercantilismo. E claro, interesses esses que eram violados constantemente, bem por conta das crises naturais aqui no modo de exploração e no modo de economia em que se baseavam essas monarquias absolutistas aqui, em relação às quais o Estado de Direito vem como uma contraposição. E como é que a gente vai proteger então esses direitos fundamentais? E aí que vem, criando uma Constituição. Ou, se você não quiser falar em Constituição aqui ainda, criando leis que valham de forma igual para todo mundo. E a primeira sacada, então, do Estado de Direito o Estado vai se submeter ao direito, e não qualquer direito, mas vai ser um direito dotado de universalidade. Essa é a grande característica do Estado de Direito. Um Estado que se submete ao direito e esse direito é dotado de universalidade. E, portanto, nós vamos ter direitos fundamentais de verdade e não privilégios estamentais ou privilégios de castas, que era o que nós conhecíamos anteriormente. Beleza? Então, vamos lá. A ideia de universalidade do direito, por si só, é suficiente para criar, ao menos numa perspectiva formal, uma ideia de igualdade. Por quê? Quando nós falamos que todo mundo se submete ao direito, nós estamos falando que todos são iguais perante a lei. A gente não tem uma lei que vale só para o clero, uma lei que vale só para a nobreza, uma lei que vale só para o burguês, uma lei que vale só para esse ou que vale só para aquele. Então a gente vai ter um sentido de igualdade perante a lei, porque a lei assumiu o caráter de universalidade. A igualdade formal significa exatamente isso, todos são iguais perante a lei. Não significa que todos realmente são iguais, mas significa que tem uma lei que se aplica para todo mundo. Esse é o sentido do Estado de Direito que se afirma num primeiro momento. E a partir do momento em que a gente vai ver o nascimento, o surgimento desse Estado de Direito, ele vai proteger não apenas a igualdade, mas ele vai proteger também valores outros relevantes para a burguesia. Por quê? Porque nesse Estado de Direito, nós vamos propiciar aqui as condições para a segurança jurídica, para a segurança do mercado. Por que isso acontece? Porque o Estado de Direito ele vai se afirmar como mecanismo de limitação do poder. E como é que ele vai fazer essa limitação do poder? Tá, a gente já viu a primeira característica, então. O Estado está submetido ao poder. Só que o Estado de Direito não é só essa submissão ao poder. A questão agora vai ser... Ao poder não, submissão ao direito. A questão agora vai ser também como que vai ser essa relação de produção do direito. E daí que entra a separação dos poderes. O Estado de Direito ele vai trabalhar com a separação dos poderes, fazendo com que nós tenhamos um parlamento que produza as leis. Então a gente não vai ter atividade legislativa, executiva, judiciária concentrada
ali nas mãos do monarca. Então a gente vai ter uma pulverização do processo de manifestação da soberania, de modo que vai ter o parlamento produz a lei, e quando o parlamento produz a lei, essa lei vai ter o caráter de universalidade. O poder executivo está submetido à lei feita pelo parlamento, o poder judiciário está submetido à lei feita pelo parlamento, sacaram? Então, está todo mundo vinculado à lei. E o poder legislativo, evidentemente, está submetido às leis que ele produz. Então, o poder legislativo, o parlamento produz a lei, está todo mundo sob o império da lei. Isso é um troço fenomenal. Não só porque nós vamos permitir aqui a proteção de direitos fundamentais, mas para proteger esses direitos fundamentais, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando um mecanismo de separação e de pulverização do poder. É disso que se trata, galera. Então, muitos autores... Estou me ajeitando aqui na cadeira. Ainda me acostumo com esse lance de ser youtuber aqui, ó. Vou colocar perfume para o próximo vídeo. O que acontece, então, galera, é o seguinte. Boa parte dos autores que vão conceituar o que é o Estado de Direito vão dizer o seguinte: o Estado de Direito é um Estado que se submete a uma ordem jurídica, certo? É um Estado que protege direitos fundamentais e vai se submeter à ordem jurídica para proteger direitos fundamentais, e que, por consequência, nós teremos mecanismos de limitação, de pulverização e de controle do poder. Então, o Estado de Direito tem essas três ideias centrais aqui que eu estou colocando para vocês: submissão à ordem jurídica, tutela de direitos fundamentais e mecanismos de controle do poder, mecanismos de limitação, de pulverização, de distribuição do poder. Isso é o Estado de Direito. Por consequência, então, com o Estado de Direito vai surgir a ideia de legalidade. O Estado ele deve atuar através da lei, o Estado deve atuar na forma da lei, sacaram? Bem por essa razão, nós vamos dizer então que o Estado de Direito ele vai ser também um Estado juridicamente responsável por seus atos. É um Estado que, como ele é submetido à ordem jurídica, ele tem que responder por todos os seus atos, sejam eles, inclusive, atos que violam o sistema jurídico. Então vai ter responsabilidade civil do Estado. Então, se o Estado cometer um dano, ele também está vinculado à ordem jurídica, logo o cidadão vai poder falar: epa, você tem que ser responsabilizado por isso, você vai responder por isso. Então, existirá essa ideia de responsabilidade do Estado nos mais diversos campos, administrativo, civil e assim por diante. Gente, como nós temos separação dos poderes no Estado de Direito, o Estado de Direito vai criar um outro combo, digamos assim, de valores que muitas vezes as pessoas esquecem quando tratam de Estado de Direito. Como eu tinha comentado anteriormente, eu só julguei que era a noção de previsibilidade e de segurança jurídica. Por que isso? Porque lá no Estado absolutista, claro que na verdade não era assim, mas vamos colocar essa imagem
bastante icônica aqui, só para grudar na cabecinha de vocês, mas a gente pode imaginar aquela coisa que a gente vê em filme, num estado monárquico, o rei acorda e fala, hoje vamos fazer uma lei para prejudicar meus inimigos, hoje eu acordei de mau humor, vamos cobrar tributo da burguesada, hoje eu acordei de mau humor, vamos começar uma guerra. Você não tinha previsibilidade do que poderia acontecer. Claro, existiam alguns limites, eu estou exagerando aqui nessa conversa. Quando nós afirmamos o Estado de Direito, isso não mais acontece. Por quê? Porque com a separação dos poderes, quem que vai produzir a lei é o parlamento. E quem que está no parlamento? Isso é algo que decorre das revoluções burguesas, isso é que decorre do Estado Constitucional, é isso que vai acontecer aqui com a separação dos poderes. A burguesia, ela vai ascender ao parlamento. O parlamento era uma instituição que já existia no contexto de Idade Média, que já existia no âmbito do Estado absolutista, que era exatamente o lugar onde os nobres se encontravam para parlare, para falar, para se reunir com o nobre, com o grande suzerano e depois com o soberano, para negociar privilégios. No contexto do Estado de Direito, o burguês ele ingressa no parlamento e diz, o parlamento, então, vai ser o responsável, formado tanto por nobres quanto pelos burgueses, vai ser o responsável, então, por produzir a lei a qual, ou em relação à qual, todo mundo vai se vincular. Sacaram? Então, quem produz a lei? Quem produz o direito que vai se aplicar para todo mundo? O próprio burguês. Então, daí nasce, pelo menos, se essa ideia é ingênua ou não, é uma outra coisa, mas daí nasce aquela ideia que o burguês não vai fazer leis contra o seu próprio interesse. Perceberam a sacada? A gente vai dizer assim, por que da noite para o dia vamos fazer uma lei criando um imposto novo? Se o monarca podia fazer isso, agora não é mais assim. Para você criar um tributo novo, para você poder afetar a propriedade das pessoas, para você poder criar uma limitação ao campo da liberdade das pessoas, isso vai ter que ser através de lei, porque é Estado de Direito, essa lei vai ter que ser aprovada no parlamento, e daí os próprios burgueses vão discutir, vão negociar, vão debater, vão aprovar por maioria, e depois vai se aplicar essa lei. Então, o Estado de Direito vai criar a previsibilidade. A gente não vai ter uma decisão do Estado falando, então a partir de amanhã é assim, a partir de amanhã é assado. O mercado não vai ser pego de surpresa, o burguês não vai ser pego de surpresa, a propriedade não vai ser afetada de surpresa. Por quê? Porque ela depende de uma lei que deve ser aprovada no parlamento, onde o burguês participe e diz qual o seu interesse, sou a favor, sou contra, vai ser assim ou não vai ser desse jeito. Perceberam? Sacaram? Então o Estado de Direito cria essa ideia de previsibilidade. Cria essa ideia de segurança jurídica, de respeito a relações jurídicas que se constituem dentro de uma ordem jurídica pré-estabelecida. Isso é um valor de extrema importância para Estado de Direito. Certo? Ok? Muito bem. Então, estamos aqui agora terminando a primeira parte da nossa aula. Estamos chegando perto dos 30 minutos, então aqui na minha programação estamos chegando ao final da primeira parte da nossa aula, que é uma parte conceitual. Então, fazendo um resumo de tudo que nós falamos até o momento. Nós vamos dizer que o Estado de Direito é um Estado submetido a uma ordem jurídica.
Nós vamos dizer que o Estado de Direito pressupõe respeito a um determinado núcleo de direitos fundamentais, que o Estado de Direito é submetido ao direito e, com isso, ele é juridicamente responsável. Ele é juridicamente limitado. E nesse esquema de limitação, submissão ao direito, respeito a direitos fundamentais. Terceiro, existência de mecanismos de limitação, pulverização, controle do poder, separação dos poderes. Mas Estado de Direito vai fazer com que o Estado seja juridicamente responsável. E, portanto, esse Estado vai ser um Estado que vai ter que atuar através da lei, na forma da lei, princípio da legalidade. E, portanto, esse Estado vai ser um Estado controlável, responsável. E nós estamos falando aqui de uma submissão a uma ordem jurídica que ela é dotada de uma característica de universalidade. Os direitos aqui se tornam direitos fundamentais tal qual nós conhecemos hoje, a partir deste momento, porque não estaremos mais falando de privilégios, de castas, de estamentos, mas direitos dotados de universalidade, portanto, que valem para todo mundo, e, portanto, todos são iguais perante a lei. A universalidade vai proporcionar isso. Igualdade formal, proteção da propriedade, proteção da liberdade. A proteção da liberdade, ela vem nesse Estado de Direito em sentido formal, até mesmo como um contraponto da legalidade, porque a gente vai falar, olha só, a igualdade se afirma pela universalidade. E a liberdade? A gente diz, o Estado pode fazer, ou melhor, o Estado só pode fazer aquilo que está expressamente autorizado na lei. Quando nós falamos o Estado só pode fazer aquilo que está autorizado na lei, o Estado de origem, ele é limitado. A contrapartida é, o cidadão é livre para fazer tudo aquilo que não é proibido. Legalidade, princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei. Sacaram? Então a legalidade, ela tem uma face que por Estado vai dizer, cara, tu só pode fazer se tiver uma autorização prévia da lei. E você, cidadão, tu é livre para fazer qualquer coisa, desde que não seja obrigado ou proibido pela lei. Então notem como que a simples afirmação de um direito universal, ao mesmo tempo, vai proteger igualdade e liberdade, nesse sentido formal de eu poder fazer tudo aquilo que não está proibido ou previamente obrigado através de lei. Por isso que o Estado de Direito, ele é pressuposto da afirmação dos direitos fundamentais. Perceberam? Viram que coisa mais bonita? Viram que coisa mais chiquetosa que é esse Estado de Direito? Que exatamente vai nascer com as revoluções burguesas, que a gente já estudou, a gente já falou em teoria da Constituição, de como isso acontece na Inglaterra, lá nos 1600, de como isso vai acontecer de forma diferente nos Estados Unidos, como isso vai acontecer na Europa continental, num primeiro momento, a partir da França, e aí segue um processo de universalização desse Estado de Direito. Então,
essa é a ideia central, ponto de partida de Estado de Direito, que, como, entre aspas, aqui, efeito colateral, vai trazer segurança jurídica, vai trazer previsibilidade, que são valores, né, buscados pelo mercado, são valores importantes aqui para afirmação de condições daquilo, né, que vai ser o capitalismo, daquilo que vai ser o Estado capitalista. Então a gente tem aqui a base do Estado liberal, de um Estado liberal, de um Estado que vai se afirmar um Estado de direito como um Estado do tráfico jurídico burguês. Sacaram? Perceberam? Então, esse é o primeiro momento da nossa aula. Continuem daqui a pouco no vídeo 2, é a mesma aula, nossa aula lá na graduação, é uma aula geminada, mas como eu não quero fazer um vídeo aqui de 1 hora e não sei quantos minutos, então vamos fazer 3 vídeos aqui de 30 minutos, ou 3 vídeos, o próximo vídeo eu faço menorzinho, né? Para que vocês também não durmam e tenham condições de fazer um xixizinho, tomar uma cafeína, virar um Red Bull, descansar um pouco a cabeça aqui, porque eu não vou... Na sala de aula, eu conto alguma piada para vocês se desligarem nesse momento. Como eu não quero ficar contando piada aqui, vai que alguém da direção depois assista esse videozinho que eu tô gravando. Então eu não vou contar piada aqui como eu faço na sala de aula, eu não vou falar besteira aqui como eu falo na sala de aula. Então, que seria aquele momento de descontração para depois a gente continuar a matéria, eu captar vocês de volta. E agora, volta aqui, galera, vamos continuar a brincadeira? Então, eu não vou falar nenhuma besteira por aqui. Fiquem sossegados, porque a gente não é bobo, não. Então, gente, daqui a pouco, continuem aí com o vídeo número 2 dessa nossa aula de Estado de Direito, que nem tudo é tão bonito assim e nem tudo vai funcionar às mil maravilhas.